Se você nasceu entre a década de 80 e os anos 2000, certamente o Golf foi um carro que você já pensou em ter na sua garagem. E os motivos para isso não são difíceis de se imaginar. Afinal, o Volkswagen Golf é um carro bonito, confortável e confiável. São boas qualidades, mas você e eu sabemos que isso não é o bastante para que um carro seja famoso como é o caso do Golf. Então por quê? Por que o Volkswagen Golf faz tanto sucesso? Inicialmente, o Golf foi projetado para substituir o Fusca, ou seja, ser um carro popular. Um carro que nunca teria existido se não fossem as exigências do mercado de automóveis. Porque, pela vontade da Volkswagen, o Fusca e seus derivados não teriam saído de linha tão cedo, afinal, vendiam como água e eram muito simples de serem produzidos. O problema é que enquanto a Volkswagen fazia o mesmo projeto ainda da década de 30, os outros fabricantes lançavam a cada ano algo novo e mais tecnológico. O que levou os compradores a serem mais exigentes e a quererem carros de melhor qualidade. Mesmo vendo essa mudança no mercado, a Volkswagen ainda insistiu por muitos anos na receita do Fusca e seus motores resfriados por ar. Apenas quando as vendas começaram a despencar foi que a Volkswagen percebeu que ou se adequava ao mercado ou quebrava. E foi desse jeito que surgiu o Golf, o primeiro carro moderno da tradicional montadora alemã. Lançado em 1974, o Golf, ao contrário do Fusca, tinha tração nas rodas dianteiras e motor arrefecido a água. Um arranjo que antes era motivo de desdém por parte da Volkswagen, mas que agora iria ser a responsável por salvar a montadora da falência. Além de ter um projeto muito mais moderno que o do Fusca, o Golf se destacava também por ser bonito, confortável e confiável. Qualidades que fizeram do Golf um grande sucesso já em seus primeiros dias. A segunda geração do Golf só veio aparecer em 1984, e novamente seguia as tendências do mercado sempre estando atualizado com o que havia de mais moderno. Em 1992, surge a terceira geração do Golf, essa que chegou ao Brasil oficialmente em 1995 e que rapidamente conquistou o coração dos brasileiros. Isso aconteceu principalmente por conta do período de escassez proporcionado pela proibição das importações de veículos que durou de 1976 a 1990. Como durante muitos anos a indústria nacional ficou produzindo apenas novos projetos antigos, qualquer novidade que viesse após as aberturas das importações causava surpresa. E foi desse jeito que o Golf quase que de imediato se tornou um carro altamente desejado já naquela época. Além disso, é claro, também podemos levar em conta os seus méritos, como por exemplo, a boa qualidade construtiva. Bastava chegar perto do carro para perceber o seu nível de qualidade. Design, estrutura, plásticos, tecidos e acabamentos. Tudo transmitia a sensação de algo sólido, feito para durar. E se tinha uma coisa que chamava ainda mais atenção que a qualidade construtiva, era a sua dinâmica de condução. Um dos seus maiores pontos fortes era a estabilidade, principalmente nas curvas. Suas opções de motorização também não deixavam a desejar. Todas ofereciam boa potência e baixo consumo de combustível. A tecnologia embarcada também era algo que chamava muita atenção. O seu desenho tinha uma personalidade única e era inconfundível. Cada detalhe naquele carro se destacava e chamava a atenção. No ano de 1998, chegou a quarta geração do Golf. Essa que, sem dúvidas, é a mais conhecida por nós. Essa que é conhecida como o Golf Sapão. Tudo que já existia de bom no Golf da geração passada se tornou ainda melhor na nova geração, principalmente quando falamos de sua qualidade construtiva. Afinal, o novo Golf compartilhava a mesma plataforma presente no Audi A3. Essa geração do Golf também deu vida anos mais tarde ao que muitos chamam de Golf Sportline. Esse que, apesar de parecer um carro completamente novo, é o mesmo Golf de quarta geração, só que usando uma roupa nova. Isso aconteceu por conta que a Volkswagen resolveu cortar custos e simplesmente, no lugar de produzirem a quinta geração do Golf, que já havia sido lançada na Europa, optaram por renovar a quarta geração. Mas essa renovação ficou tão boa que muitos consideraram ela realmente como sendo a nossa quinta geração do Golf. Esse Golf também é chamado de Golf 4,5 e teve até mesmo uma versão GTI.
Depois do Golf 4,5, tivemos no ano de 2013 a 7ª geração do Golf no Brasil. Isso mesmo, ficamos sem as gerações 5 e 6. A 7ª geração do hatch médio chegou com tudo e mais uma vez fez muito sucesso por aqui. Linhas arrojadas, potência e tecnologia foram seus principais atrativos, e que mais uma vez levaram o Golf a ser altamente desejado. Atualmente, o Golf está na sua 8ª geração e é feio que dói. Além disso, é cheio de babadas eletrônicas que tiram toda a experiência de dirigir. Mesmo assim, continua sendo um bom meio de transporte. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Se gostaram do vídeo, deixem o like e também comentem aqui embaixo o que acham do Golf.